Luciana daquela cidadezinha, meu filho. Natália também está conosco, Natália Santos. São José do Bonfim, como é Não, Natália. Natália? Amém. Pai do Senhor. São José dos Pinhais. Aleluia. É tia e prima de Jéssica, eu acho. Jéssica de Rafael. Glória a Deus. Povo de Deus. Vamos para a palavra, né? Não saiu, não. Não corra não, viu? Eu estou notando o nome de todo mundo que está aí. Está tudo aqui na minha caderneta. Manda um alô para Dona Lourdes. Dona Lourdes acabou de entrar. Quem é a Dona Luz? Mãe de Elisângela. A mãe de Elisângela, Dona Luz. Glória a Deus. Fica aí, viu, Dona Luz? Vamos para a palavra agora, viu? Vamos para o Mocotó. Eu acho bom é o Mocotó. Dona Luz é uma bênção, viu? Quando congregava com a gente, era um cuidado, não era, filha? Era mesmo? Eita, eu jantei muito na casa. Zantou sem. Eita, era bom demais. Merenda direto. Merenda. Era merenda. Glória a Deus. Deus abençoe, viu, Dona Luz? Irmãos, vai compartilhando, porque tem umas 40 pessoas online agora. Mas se você compartilhar, porque tem 11 na sala, né? Tem 8, 24, quase 40 pessoas. Lucas capítulo 18. Lucas 18, do 1 ao 8. Lucas 18, do 1 ao 8. Amém. Isso saiu ali, é, Fabiana? Como eu estou chique, eu tô bonito nesse negócio aqui, viu? Amém. Ajuda, Jesus. Ajude, Jane. Sou eu, amém. Lucas 18. Irmãos, eu quero que você preste muita atenção no que eu vou falar agora. É muito importante para a igreja, amém? Ó, já saiu duas ali. Eu estou notando o nome dessas duas pessoas que eu vou dar um puxavante de orelha. Voltou. Eu estou com a vista boa, viu? Aumentou agora, vai. Pastor Alexandre, não deixa o povo sair não, viu, Pastor Alexandre? Chegou a hora da palavra. Lucas 18, do 1 ao 8, diz assim. Disse Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Havia em uma certa cidade um juiz que não temia a Deus, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma viúva, que vinha ter com ele dizendo, julgue a minha causa contra o meu adversário. Ele, por algum tempo, não a quis atender, mas depois disse consigo mesmo, bom, eu não temo a Deus e não respeito homem algum, todavia esta viúva me importuna. Julgarei a sua causa para que não suceda que, por fim, venha a me aborrecer ou molestar. Então disse o Senhor Jesus, considerai no que disse o juiz iníquo, que não tem lei, um juiz sem respeito por ninguém. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clama de dia e de noite? Embora pareça demorado em defendê-los, digo que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Meus queridos, prestem atenção no que eu vou falar agora. É muito importante para a igreja do Senhor. Eu quero dar a esse mensagem, a esses versículos, eu quero falar sobre o mundo e o povo de Deus. O mundo e o povo de Deus. Como é, pastor, que a igreja pode vencer esse mundo? Como é que a igreja pode vencer esse mundo? Só existe uma maneira que você pode vencer esse mundo. É pela fé, meu filho. Se você não se mantiver firme, confiando em Deus, perseverando no Senhor, dificilmente você vai conseguir vencer esse mundo. Pelo contrário, o mundo vai vencer você. A única maneira que o povo de Deus tem para vencer esse mundo é pela fé. É vivendo, confiando, esperando, acreditando nas promessas de Deus, descansando nas promessas do Senhor. E se você não fizer isso, dificilmente você vai conseguir servir a Deus e vencer esse mundo. É você mesmo. É com você que Deus está falando. Com você.
que está se perguntando, será que ele está dizendo comigo? É com você mesmo. Você que já esteve na casa do Senhor e agora está longe da casa do Senhor. É com você que Deus está falando. Você que já esteve na casa do Senhor e está longe da casa do Senhor. Eu não vou dizer o nome por ética, mas Deus está me revelando aqui. É com você que Deus está falando. Glória a Deus. Certo? Nós estamos num mundo, meu querido, onde o sistema do governo, na sua grande maioria, é dominado por Satanás. O sistema governamental desse mundo, do Brasil, do mundo inteiro, do estado da Paraíba e do município de Patos, é governado por Satanás. Direta ou indiretamente. Mas, pastor, não diga isso não, eu acho que o senhor está equivocado. Estou não, meu filho. Lembre-se do que o apóstolo Paulo disse em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 7. O espírito da iniquidade já está operando no meio de nós. Faz tempo que Paulo escreveu isso. Foi no século I, no ano 56, o apóstolo Paulo disse: Satanás já está com o espírito da iniquidade operando no mundo inteiro e preparando o reino de Satanás para governar nessa terra. Eita, Jesus, é verdade. Olhe para a política. Olhe para você ver como é que está a política. Os homens estão corrompidos no seu egoísmo. Não tem mais preocupação com o próximo. Já não é o bem social da comunidade no qual o político está inserido que preocupa ele. Pelo contrário, ele está preocupado com o seu bem-estar, com aquilo que pode ser benéfico para ele. A população que exploda, aqueles que estão doentes e que procurem remédio, aqueles que não têm plano de saúde, que morram na fila dos hospitais. Olhe para a política. Nós estamos vendo que o espírito do anticristo, do filho da iniquidade, do homem da perdição, já está operando no meio de nós. Se você olhar para a política, você vai ver. Até aqueles que nós pensávamos que era crente, que estavam lá no Congresso, no Senado, nos representando, nos decepcionaram. Onde é que eles estão agora? Presos por causa de roubo, de corrupção, desvio de verba. Homens que conheciam a palavra de Deus, mas o espírito da iniquidade dominou ele e dominou ela. Isso é em todos os âmbitos, viu? Na Câmara Municipal de Patos, no estado da Paraíba, em todos os lugares. No Senado Federal. Não se engane, porque o espírito da corrupção está dominando tudo e todos. Olhe para a política, que você vai ver isso. E se você olhar para a religião, será que você consegue enxergar isso? Consegue. Jesus Cristo já não é mais o centro da mensagem do Evangelho de Deus. Jesus agora foi tirado e o antropocentrismo, o homem agora está no centro. Eu tenho que pregar para agradar você. Eu tenho que pregar para dizer que você vai vencer. Eu tenho que pregar para dizer que Deus está abrindo uma porta para você. Eu tenho agora que pregar para dizer a você que Deus está com você em todas as situações da sua vida. Deus está com você em todas as situações da sua vida. Mas o antropocentrismo, o homem agora está no centro da pregação de pastores, porque na minha não está não. Na minha eu digo a você que você é um pecador, que precisa se arrepender, precisa produzir fruto digno de arrependimento, você precisa se converter e ter um encontro real com Cristo, porque se você não nascer de novo, você não vai entrar no reino dos céus. Se você não tiver seu nome escrito no livro da vida, você não vai estar conosco lá nas bodas do Caná da Galileia, aonde Deus está preparando para cada um de nós. Jesus saiu do centro da pregação dos homens. E agora o antropocentrismo, a mensagem agora que massageia o seu ego. É por isso que os pastores agora estão se formando em coach. Olha,
Antigamente a preocupação pastoral era você ser um bom teólogo, era você ter um conhecimento escatológico, era você ter um conhecimento hermenêutico, exegético, era você saber a mensagem que cada livro passava. Hoje não, você tem que ter um treino para você agora conquistar a pessoa. Já imaginou? O espírito do anticristo está tomando conta. O espírito do anticristo tirou Jesus da mensagem e agora tem que massagear o ego da igreja. Venha para a minha igreja, venha para a igreja Vida Cristã. Venha para cá, chegue para cá para eu dizer a você qual é o seu lugar. Venha para eu dizer a você qual é o seu lugar. Seu lugar é de escravo de Jesus. Seu lugar é de servo de Deus. Seu lugar é de missionário, pregador do evangelho, aquele que reconhece em Cristo a salvação e anuncia a seu próximo. Aqui não tem mensagem de massagear ego não, porque eu não quero lhe enganar não. Agora tem muita gente que está enganando você. Mas eu recebi o Espírito da verdade, e o Espírito da verdade não engana ninguém não. Agora, olha para a sociedade. Como é que anda a sociedade? Você passa por uma pessoa morrendo de fome. O outro chega a dar um tiro nela. A sociedade não tem mais amor ao próximo. As pessoas não têm mais preocupação com o próximo. E tudo isso demonstra que Jesus... O que é que Jesus quer ensinar com isso, pastor? Pelo menos 3 coisas importantes ele quer ensinar para você. Dentro dessa parábola de Lucas, no capítulo 18. 3 coisas importantes ele quer ensinar para você. Primeira, ele quer ensinar que a sua oração é importante. Você tem que orar. Você tem que buscar a Deus. Você tem que falar com Deus. Segunda coisa que ele quer ensinar é que sua oração deve ser constante. Não é orar quando lhe der vontade. Orar quando você estiver disposto. Não, você tem que orar constantemente. E terceira coisa, toda oração que o crente faz tem resposta. Aleluia. Toda oração que o crente faz tem resposta. Entenda de uma vez por todas, por que é importante orar? Se você olhar para Lucas no capítulo 4, antes de Jesus começar seu ministério, eu estou falando da parábola que Jesus conta sobre oração. O dever e a importância de orar. Se você olhar para Lucas no capítulo 4, quando Jesus é tentado pelo inimigo, aliás, ele é levado pelo Espírito ao deserto. Ele estava cheio do Espírito Santo e o Espírito Santo conduziu ele para o deserto. E quando ele chega no deserto, ele passa 40 dias, 40 noites, orando e jejuando. Depois, no capítulo 11, Jesus conta uma parábola de uma pessoa que tem um amigo. E que de repente chega um visitante na sua casa, no capítulo 11. E ele disse, agora eu não tenho pão para dar ao visitante. E Jesus então ensina a importância de você persistir na oração. E nessa parábola do capítulo 11, Jesus diz que o amigo fica batendo na casa do outro, dizendo, me ajude, eu preciso da sua ajuda. Jesus diz, ainda que ele não se levante por ser seu amigo, ele vai se levantar porque você está importunando ele. Olha como é importante orar. Paulo diz em Efésios no capítulo 6, que quando você ora, você se reveste da armadura de Deus. Olha como é importante a oração. É através da oração que você se reveste da armadura de Deus. E Paulo vai dizer aos Tessalonicenses no capítulo 5, no versículo 17, que você tem que orar sem cessar. Agora, volte os seus olhos para Lucas capítulo 18. No versículo 1, Jesus está falando sobre a importância da oração. E o que é que ele diz? Disse Jesus uma parábola sobre o dever. Escute, ei, tu tem dever de orar, rapaz. Tu tem dever, é obrigação. É obrigação tua dobrar teu joelho. É obrigação tua falar com Deus. É obrigação tua se dirigir a Deus. É um dever que você tem. Não é que você tem que orar quando você quer, não. Você tem que orar constantemente. Aqui o texto está dizendo que você é um dever.
É uma obrigação. Assim como você deve tomar banho, escovar os dentes, se alimentar, você também tem que orar para agradecer a casa que você mora, o alimento que Deus colocou na sua mesa, certo? A saúde que você tem, os filhos que você tem, a esposa que você tem, os amigos que você tem. Você tem que colocar seus irmãos em oração. Ele está falando que você tem o dever de orar. É dever, é obrigação. Aí ele vai falar em seguida, porque a sua oração deve ser constante, insistente, persistente. Sabe por quê? Porque ele diz, você deve orar sem esmorecer. Você conhece alguém que disse assim, eu não sei porque eu comecei a orar, mas de repente o diabo se levantou, e o inimigo se levantou, eu parei de orar. Conhece alguém assim? Que começa na oração? Eu conheço. O apóstolo Paulo vai dizer lá em Gálatas, no capítulo 1, eu estou admirado, porque tem gente que começou pelo Espírito e está terminando na carne. Olha o que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo, tem gente que começou orando, consagrando, servindo a Deus, cheio do Espírito Santo, evangelizando. Eita, como eu conheço, viu? Eu conheço gente que começou desse jeito. Era um fogo danado. Era orando, era evangelizando, era correndo nos cantos, ia em todos os lugares. De repente, a pessoa sumiu até da live. Oxi! Até da live eu estou olhando aqui que a pessoa que começou no fogo sumiu. Não esmoreça, meu filho. Não esmoreça. Jesus disse assim, considere a perseverança daquela senhora. Ela não tinha marido. Ela não tinha advogado. Ela não recorreu ao Ministério Público. Ela não foi para canto nenhum. Ela simplesmente persistiu, insistindo e pedindo àquela pessoa, julgue a minha causa. Eu não tenho com que viver. Eu não tenho condições financeiras. Eu preciso receber aquela conta. Se o Senhor não julgar aquela conta, aquela causa da pessoa que me deve, eu vou morrer de fome. Então entenda de uma vez por todas que você tem o dever de orar, mas é sem esmurecer. Não é que você começa orando agora. E outra coisa, irmão, tem gente que faz oração de micíniojo. 3 minutinhos de oração. Que oração sem vergonha. Que oração safada. É uma oração safada. Isso é uma oração de quem não tem vergonha na cara. Oração de micíniojo. Que é aquela oração do cara que não tem vergonha. Você orar 3 minutos para dizer, Senhor, eu quero te agradecer por essa casa que eu tenho, eu quero te agradecer, obrigado Jesus pelo emprego, amém. Que vergonha, que vergonha, porque você deve começar a sua oração entrando na presença de Deus pelo nome de Jesus, mas adorando a Deus pela grandeza, pela soberania, pelo poder absoluto, pela onipotência, pela onisciência, pelo senhorio, pelo governo do Senhor. Reconheça o Deus que você serve, reconheça o poder que Deus tem. Quando você se dirigir a Deus, se dirija com reverência ao Todo-Poderoso. Glória a Jesus. Não se dirige a Deus como qualquer um. Não se dirige a Deus de qualquer maneira. Mas se dirige a Deus como Senhor, como soberano, como Criador do céu, como Criador da terra, como único, como grande, como poderoso. É dessa maneira que a igreja tem que orar ao Senhor, adorando ao Deus que faz todas as coisas. Deixa eu lhe contar uma parábola sobre o dever de orar e não esmorecer nunca. Conta-se certa vez que uma senhorinha muito pobre, o governo federal, nesse período agora, cortou a aposentadoria da bichinha, rapaz, que ela precisava fazer a prova de vida. E a coitada começou a passar dificuldade, e o governo federal lá dando maçada, e ela orando e dizendo, Senhor, tenha misericórdia de mim, eu vou passar fome. E o alimento na casa dela começou a faltar, e a bichinha era daquelas de ciclo de oração, um cocorzinho amarrado assim em cima da cabeça, a bolacha do joelho, chega tava pretinha, bem maguinha, mas ela gostava de orar. E de repente a bichinha começou a passar umas dificuldades, e ela agora
começou a orar e buscando a Deus e dizendo, Senhor, me ajuda, eu vou passar fome. Senhor, me ajuda. E ela orando, e orava de manhã, e orava de tarde, e orava de noite. E de madrugada ela se levantava, a barriga roncando. E ela orando, buscando a Deus. E um dia, meio-dia, ela foi para o quarto. Aquelas casinhas simples, que o quarto é assim, a janelinha fica assim, bem na calçada. Aí ela orando, ia passando um bruxo, ia passando um macumbeiro, um bruxo. Ia passando assim, quando ia passando ela estava dizendo, Deus, levanta uma pessoa, Senhor, para me ajudar, Senhor. Manda alguém, Deus, manda providência. E quando aquele bruxo o escutou, ele disse, eu vou pegar essa velhinha agora. Fez uma feira, encheu uma caminhoneta de comida. Aí disse aos seus empregados, vá levar lá na casa dela. E quando ela perguntar quem foi, diga a ela que foi Satanás que mandou. Oxe, os empregados fizeram do mesmo jeito. Juntaram a caminhoneta, bateram na porta dela, pip. Quando parou, descarregado dentro da casa dela, e ela dando glória, ela dando aleluia, ela dizendo, eita Deus, tu és fiel, oh aleluia, ela se balançando na cadeirinha de balanço, e cantando o hino da harpa, e agradecendo a Deus, ó meu Senhor, dai-me mais gratidão, por tudo que o Senhor tem feito por mim. E ela estava assim, e quando eles terminaram, que ligaram a caminhonete, o rapaz entrou, bateu a porta, botou o braço do lado de fora, olhou para a velhinha e disse, a senhora não vai perguntar quem foi não? Ela disse, eu não, meu filho. Porque quando Jesus manda, até Satanás obedece. Eita glória! Ei, meu filho, a tua oração tem poder. A tua oração tem poder. Por isso Jesus disse que você deve orar. Você não pode esmorecer. Você tem que ser insistente. Você tem que ser persistente. Você tem que ser perseverante. Porque Deus escuta a oração de crente. Glória a Deus. Aleluia. Para encerrar aqui, irmãos. Para encerrar. No versículo 8. Eu vou confirmar que Deus escuta a oração de crente. Jesus disse, versículo 7, versículo 6 para ficar mais completo. Então disse Jesus, considerai esse juiz iníquo, esse homem que não temia a Deus, não respeitava ninguém. Será que Deus não vai fazer justiça aos seus escolhidos que clama de dia e de noite? Embora pareça demorado em defendê-los. Escute, Deus tem o tempo certo de entregar a você. Não se preocupe não, fique orando. Busque a Deus. Ore de manhã, ore de tarde, ore de noite. Eu estou aqui com a irmã Erilene. Já recebi a metade da vez. Eu estou aqui com a irmã Erilene. Ela ora de manhã, de tarde e de noite na igreja. A filha dela disse, mamãe, eu quero ser crente, eu quero entregar para Jesus a minha vida. Peça ao pastor para vir orar por mim aqui, que eu quero. Aí a mãe disse, não, meu filho, deixa a igreja abrir, que você vai confessar diante de todo mundo. Quem ora, quem pede, resposta recebe, é só esperar. Tu está entendendo aí? Agora, deixa eu concluir. A oração, ela é importante porque ela é o dever de todo crente salvo. Todo crente que é salvo gosta de orar. Quem não é salvo, irmão, quem não tem certeza de salvação, faz uma oração de vez em quando. Não gosta do pai, não está junto com o pai. Faz uma oração, uma de manhã, quando está aperreado, ora. Quem não é salvo. Agora, quem é salvo, ora toda hora. Na oração, você não deve esmorecer, porque toda oração, ela traz vitória para a vida do crente. Agora, a pergunta é, quando Jesus voltar, será que ele vai achar fé na terra? Está aqui, ó. Eu estou concluindo com o versículo 8. Quando Jesus voltar, será que ele vai achar fé na terra? Será? O espírito da iniquidade já tomou de conta. Tu está entendendo? Crente que não deve mais satisfação a pastor, que não diz mais onde é que vai,
que não diz com quem vai, para onde vai, está vivendo de todo jeito, sabe? Rebelde, espírito de iniquidade. Homem que vive sem lei, mulher que vive sem lei, rebelde. Rebelde, isso é gente rebelde. Espírito de Satanás está operando no meio da sociedade. Dá uma olhadinha como é que anda aí, porque Satanás está preparando o reino dele. Criou uma confusão mundial para preparar o reino. E tu está fazendo, sabe o quê? Dormindo, feito aquelas 5 virgens, pegando no sono, sem azeite na tua vasilha. Vigia, terra!